Olá, meu nome é Milena, eu sou estudante de Biologia da Universidade Federal do Paraná e hoje eu estou aqui com vocês para conversar um pouco sobre as teorias evolutivas. O planeta Terra, ele é um planeta muito biodiverso. Pense em todas as formas de vidas que existem, as formas de corpo, todos os tamanhos, as cores, todos os ambientes que os animais podem viver. Como, por exemplo, as focas. As focas são mamíferos que vão respirar o oxigênio dissolvido na atmosfera, mas que vivem em ambiente marinho. E para isso, percebam que as narinas dela fecham assim que elas entram em contato com a água e abrem assim que elas entram em contato com o ar, para poderem respirar. E isso é uma adaptação desse animal ao ambiente que ele vive. Outro animal muito interessante é o pangolim. O pangolim, ele é uma espécie muito parecida com o tamanduá que a gente conhece aqui no Brasil. E ele também tem uma língua muito fina e comprida, adaptada para caçar bichinhos que vivem no subsolo. Também uma adaptação desse animal ao tipo de alimento que ele come, né, para sobreviver. Então, pensando nisso, como que as espécies conseguem se adaptar no ambiente que elas estão inseridas? Essa pergunta, ela não é recente. Há muito tempo atrás as pessoas já se questionam sobre isso. E na antiguidade, filósofos como Platão e Aristóteles, eles também se questionaram sobre isso e chegaram a uma conclusão. Para Platão, a verdadeira natureza das coisas se encontram na essência delas e não na sua superfície. Então, para analisar uma coisa, para Platão, você tem que olhar a sua essência. E isso também acontece nas espécies. Ele acreditava que todas as espécies eram uma variação de uma espécie única e essencial e verdadeira. E o homem, ele era o ápice das espécies, ele era a essência das espécies, ele era a espécie verdadeira. Já Aristóteles, ele também acreditava nessa teoria de Platão, só que ele acrescentava que essas variações entre as espécies, elas eram defeitos. Esse pensamento de que o homem é o ápice das espécies, ele perdurou por muito tempo, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, até o Renascimento. E posteriormente, ele ganhou um nome, foi chamado de fixismo, que é quando alguém acredita que todas as espécies foram criadas por um ser divino e que elas são imutáveis, ou seja, desde a sua criação até o fim dos tempos, ela permanece da mesma forma, do mesmo jeito, não muda nenhuma das suas características, tanto externas quanto internas. Eh, Até que, no século XVIII, um personagem muito famoso chamado Lamarck tentou mudar um pouco essa ideia. Lamarck nasceu em 1744 no interior da França. E ele vinha de uma família aristocrática que estava em falência, mas que, por ser aristocrática, tinha uma grande tradição militar. E por isso, com apenas 17 anos, ele participou da Guerra dos Sete Anos entre França e Inglaterra. Em uma das batalhas, ele foi condecorado com apenas 17 anos e ficou famoso a partir daí. Depois de alguns anos, ele sofreu um acidente e teve que se aposentar da carreira militar. E foi aí que começou seus estudos na biologia. Ele estudou por cerca de 10 anos a botânica da França e elaborou diversas chaves para a identificação das plantas da França. Ele também publicou uma grande obra chamada Sistemas dos Animais Sem Vértebras, que separou os animais entre vertebrados e invertebrados, classificação que os biólogos utilizam até hoje em dia. Separou também os aracnídeos dos insetos e os crustáceos dos insetos, que antes eram todos considerados insetos. Após todos esses estudos com invertebrados, ele começou a perceber que os animais poderiam sim mudar ao longo do tempo e que aquela ideia de fixismo estava errada. E para explicar como que esses organismos se modificavam ao longo do tempo, ele propôs duas leis. A primeira dela é a lei do uso e do desuso. Ele dizia que quanto mais um organismo utiliza algum órgão do corpo,
esse órgão ele vai crescer. E se esse organismo parar de utilizar algum órgão do corpo, o órgão vai atrofiar. E ele deu um exemplo clássico que é muito comentado, que é o do pescoço da girafa, né? Que quanto mais uma girafa forçava o pescoço para alcançar as folhas mais altas, mais esse pescoço ia se desenvolvendo, ia crescendo. Ele também acreditava que essas características que os organismos adquiriram ao longo do tempo era passada de geração em geração, de pai para filho. Então, se o Homer ficasse bombadão, o filho dele também ficaria. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Outros pensadores também tentaram explicar o porquê que as espécies mudavam, como foi o caso dos britânicos Wallace e Darwin. O Wallace, ele viajou pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, e observou como as espécies eram nos locais. Aqui no Brasil, nos rios da Amazônia, ele percebeu que os macacos de um lado da margem eram diferentes dos macacos de outro lado da margem. E foi aí que ele propôs o conceito de subespécie. Já o Darwin, ele também viajou pelo mundo, a bordo do navio Beagle, mas as teorias evolucionistas não eram o principal tema do estudo dele. Se tornou após ele retornar à Inglaterra. E nesse período, ele trocou cartas, inclusive com Wallace e outros pesquisadores, e em 1859 ele publicou o seu livro A Origem das Espécies, que ficou famoso na Inglaterra, causando muita discórdia, tanto entre cientistas quanto a população. E o principal tema do seu livro era sobre a seleção natural, que é um conceito muito estudado hoje em dia e que ele tem o foco no ambiente, em como o ambiente vai selecionar organismos que são mais favoráveis a esse ambiente. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui dos coelhos, nós temos uma águia que lá do céu, né, voando, ela consegue visualizar melhor os coelhos brancos. Então, ela vai predar esses coelhos brancos. Com o passar do tempo, vai ter mais coelhos marrons que vão se reproduzir mais e se multiplicar em número. Então, no final das contas, vai ter mais coelhos marrons do que branco. Mas, por exemplo, vamos fingir que esse lugar agora é de neve. Se esse lugar for de neve, a águia vai conseguir visualizar mais os coelhos marrons. Portanto, esses coelhos vão ser mais predados. E no final das contas, vão morrer mais e os brancos vão se reproduzir mais e aumentar seu número. Portanto, a ideia da seleção natural é que o ambiente, naquele momento em específico, ele vai selecionar uma ou outra característica. E essa característica, ela não é boa ou ruim. Ela simplesmente é melhor ou pior naquele ambiente que a gente está falando. E vocês acham que nesse ambiente, esse animal que sai no vídeo, ele é bom ou ele é ruim? Mas então, essa teoria que o Darwin criou é perfeita? Não, ela tem muitas lacunas. Darwin não conseguia explicar como que os organismos passavam essas características para os filhos. E ele não sabia explicar como que era essa questão das características, né? Se eram pré-existentes, se não eram, se eram desenvolvidas ao longo da vida. Ele não sabia explicar. Hoje, a gente sabe, depois das pesquisas genéticas. E a junção das pesquisas genéticas com a teoria de Darwin, da evolução, foi chamada de neodarwinismo. E hoje a gente sabe que as mutações no DNA geram novas características. E essas características que tornam os animais diferentes. Essas características que tornam os animais menores ou maiores, que aí sim a seleção natural vai pressionar qual que é mais eficiente naquele momento. Então, hoje sim a gente sabe como que acontece na realidade. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Espero que todos estejam bem e até a próxima aula.